Bom, então, agradeço a presença de todos, o pessoal que está acompanhando online também. Bem-vindos ao 7º encontro do ciclo de seminários, o que a ignorância tem a nos ensinar. Hoje a gente vai ouvir o Paulo Almeida, que é bacharel e mestre em psicologia pela USP, bacharel em direito pela Faculdade de Direito de Franca, especializado em gestão de projetos pela Fundação Vanzolini e está bravamente levando adiante um doutorado em administração pública na FEA aqui da USP. O Paulo vai fazer a apresentação. Ah, sim, não, desculpe, estou perdendo parte importante aqui. Como fizemos com a maioria dos nossos convidados, nós pedimos ao Paulo que preenchesse um perfil psicológico, que composto por 3 questões. Qual o seu processo de arroz e feijão, biscoito ou bolacha, e cachorro-quente é um sanduíche ou não? As respostas que o Paulo nos deu são: arroz primeiro e feijão em segundo é a única coisa lógica a fazer. Biscoito ou bolacha, bolacha é óbvio. E cachorro-quente é um sanduíche ou não? Se tem recheio e tem pão, então é um sanduíche. Você percebe que o Paulo é uma pessoa que tem uma mente cartesiana e muito direta. Bom, o Paulo vai fazer a apresentação dele, depois haverá um período de perguntas e respostas. Para quem nos está acompanhando online, é possível enviar as questões para o e-mail iearesponde@usp.br. Este ciclo de palestras é uma promoção do Instituto de Estudos Avançados da USP, em parceria com o Instituto Questão de Ciência. Bom, Paulo, o palco é seu. Obrigado. Obrigadão, Orson, pela apresentação. Antes de qualquer coisa, de começar a falar sobre o tema que eu me propus, na divulgação do evento falava que a gente ia ter especialistas para falar ignorância, então já começo avisando que eu não sou um especialista, então eu sou um generalista, vou falar um pouquinho sobre isso, porque o assunto que a gente vai se propor agora está partindo de experiências muito particulares e que estão sendo assentadas de uma maneira agora, principalmente por conta da atuação que eu tenho aqui na USP e no Instituto Questão de Ciência. Então, é uma proposta de uma palestra um tanto quanto especulativa, então trabalho em construção, que conecta um pouco com o doutorado que eu estou fazendo, inclusive. Então, acho que vai ser interessante até para ser uma primeira exposição de ideias para crítica, porque de algum modo está ligado com a pesquisa que eu estou fazendo. O tema que eu coloquei de maneira bem genérica é o Brasil, ignorância institucional. Ele se afunila e entra em detalhes um pouco mais específicos depois. Mas acho que um pouco da ideia é compreender quais que são as questões que levam as instituições a terem certas barreiras em relação a certos tipos de conhecimento. Então vamos lá, um disclaimer rapidíssimo que se faz necessário. Eu sou funcionário aqui na USP, então opiniões exaradas a partir de agora são do Paulo pesquisador, Paulo enquanto membro do Questão de Ciência, não tem nada a ver com o meu papel institucional, porque de alguma forma eu vou falar sobre universidades aqui, então são questões à parte. Isso aqui é um pouquinho da minha vida, e aí eu queria entremear porque isso faz uma conexão de por que eu estou aqui e por que a proposta que eu estou fazendo ela é menos conceitual, é muito mais pragmática, de experiência de vida, do que eu estou levando em consideração para determinar o que eu estou chamando de ignorância institucional. Então, originalmente eu sou psicólogo, nunca gostei de psicologia na clínica, desde a primeira aula que eu tive de alguma coisa nesse sentido. Gostava muito de psicologia evolutiva, que eu entrei em contato no começo do curso, mas Ribeirão Preto, à época, eu não sei se até hoje não tinha muito caminho para seguir. E aí eu fui fazer iniciação científica na medicina, puxei umas coisas de dinheiro, fui parar em psicofarmacologia, que foi o que me interessou mais durante o curso, fiz matéria na farmácia e tal. Então eu fiquei mais interessado na parte bio da psico desde muito cedo. Depois de um tempo comecei a sentir falta de uma coisa um pouco mais pragmática, no sentido de ter uma aplicabilidade. Falei, estava tentando entender um pouco melhor como as pessoas funcionavam, como é que a gente se comporta, o que determina o funcionamento dos seres humanos, mas, tá, legal, onde que isso pode ser aplicado de maneira mais direta em alguma ciência
humana aplicada que talvez careça de um pouco do que eu estou aprendendo aqui, que são coisas interessantes que a ciência está gerando de conhecimento em relação ao funcionamento de pessoas. E aí a economia, eu descobri, já tinha sido inundada por isso, então já tinha prêmio Nobel na época, já tinha Kahneman e Tversky, já tinha coisas acontecendo, e o direito não tinha, e não tem até hoje, na verdade, muito de uma concepção moderna de homem. Tem um homem do século XVIII vivendo dentro do direito até hoje. Então eu fui começar a fazer direito e fui fazer um mestrado na intersecção entre essas áreas, muito curioso com como que a gente tinha incorporado institucionalmente aqui no Brasil conceitos que a psicologia científica estava começando a levantar no final do século XIX. Então surgiu a psicologia científica. O que o pessoal do direito está fazendo com isso? E eu achei um monte de coisa interessante. O grosso do acervo que eu pesquisei foi na Faculdade de Direito, aqui de São Paulo, e vi que, primeiro que naquela época as pessoas eram muito polivalentes, então o cara ele era professor da Faculdade de Direito, tinha um cargo no governo do Estado, fazia 500 outras coisas, então a elite era muito reduzida, muito concentrada, mas era muito versada cientificamente com o que estava acontecendo na Europa, principalmente, e começou a trazer coisas muito interessantes para cá. Então, foi um primeiro contato de entender como é que tinha uma intersecção interessante entre o que é gerado em academia, o que de algum modo vira política pública, como que o direito opera com essas questões todas. Para resumir muito, depois disso, eu saí da academia por um tempo, fui trabalhar com consultoria tributária, que me deu uma noção de Brasil real, de burocracia muito hands-on, muito concreta. E de lá eu vim trabalhar na USP como analista administrativo, primeiro na Pró-Reitoria de Pesquisa e depois na Pró-Reitoria de Pós, sempre com, até por conta de um pouco do background que eu fui pegando, do direito e da consultoria principalmente, com análise de políticas públicas de algum modo. Então, por mais que sejam programas especiais que dentro da academia não necessariamente estejam muito visivelmente conectados com o que a gente costumaria entender como política pública, tudo é política pública, porque somos uma instituição pública. E fui para a questão de ciência, onde faz mais ou menos um ano, quase um ano, a gente começou a trabalhar com a ideia de promoção de políticas públicas baseadas em evidência. E, considerando o meu tempo de USP, considerando o tempo de questão de ciência, o que eu comecei a perceber, todos nós percebemos, na verdade, é que não importa a solidez do argumento, a robustez da ideia e a via correta de proposição, por algum motivo, as instituições têm uma dificuldade de aceitar algumas ideias em detrimento de outras. Então, tem coisas que fluem mais facilmente, tem coisas que fluem com uma dificuldade muito maior. Então, passando aqui do slide, a ideia era compreender como que a gente consegue defender políticas públicas baseadas em evidência, considerando que a gente está fazendo a tarefa de casa do meio correto, a gente está com ciência sólida e a gente está propondo coisas interessantes, mas por que isso não adere? Quais que são as condicionantes institucionais que fazem com que uma coisa consiga ter andamento ou não? E eu acho que são partes complementares. Se a gente está se propondo a fazer alguma coisa e acha que está dando o melhor para fazer aquilo, talvez seja importante considerar o cenário no qual isso está inserido e, eventualmente, o que dá para fazer em relação a mais do que a proposta só nossa de trabalho. Então, considerando essa experiência prévia que eu tive, enfim, trabalhando nessas áreas todas, mas principalmente agora, enfrentando um pouco do dia a dia real, de tramitação de propostas legislativas, entendendo um pouco melhor como Brasília funciona, como as assembleias legislativas funcionam, eu cheguei numa definição muito carente de teste ainda, mas que eu acho que dá um primeiro enquadramento do que a gente pode definir dentro desse contexto específico de tentar promover políticas públicas baseadas em evidência, do que seria uma proposta inicial de definição de ignorância institucional. Então, seria uma impermeabilidade ou permeabilidade seletiva à racionalidade científica e dados objetivos, afetando um processo de tomada de decisão de modo que haja prejuízo ao funcionamento institucional e aqui público.
Isso poderia, mutatis mutandis, ser aplicado a instituições privadas também, mas aqui a gente está preocupado essencialmente com o funcionamento institucional público. O privado, se não for bem, quebra. O público, se não for bem, todo mundo sofre. E aí eu acho que talvez valha quebrar essa frase um pouquinho melhor para entrar em alguns pontos aqui que podem sofrer crítica. Então, apesar de não ser algo que ainda está muito estruturado, vale pensar dela em pedaços. Então, racionalidade científica e dados objetivos que a gente está falando aqui, isso pode ser atacado de diversas maneiras sobre o que exatamente está sendo definido em cada um desses termos, mas, como eu falei, estou fazendo doutorado em administração, então a ideia é ser o mais pragmático possível em relação a isso, não entrando em problema de demarcação do que é ciência, o que não é, mas pensando em realidade fática aplicada do que a gente consegue levantar dados que podem promover boas práticas. O que faria com que o funcionamento institucional de instituições que estão funcionando hoje pudesse ser melhor caso a gente se ativesse a esse tipo de informação para formular políticas de funcionamento. Tomada de decisão é um termo bem importante aqui, e uma das disciplinas bem interessantes que eu fiz na FE, inclusive bem recentemente, falava que uma boa tomada de decisão não necessariamente é a que produz um bom resultado, mas é a que tem uma saída conforme um planejamento inicial que definiu o que deveria ter sido feito. Então, toma-se uma decisão a partir de critérios racionais que você pré-definiu e organizou. Pode dar certo, pode não dar. Mas o importante é que tenha um enquadramento lógico para você definir o que você está pensando em relação à tomada de decisão dentro de uma instituição. E prejuízo ao funcionamento institucional pode ser enquadrado de 1 milhão de maneiras também, mas eu estou falando do modo mais amplo possível, entendendo o funcionamento institucional como uma percepção do que ele deveria fazer em relação ao que está fazendo efetivamente. Pontos importantes a se considerar dentro dessa proposta é que, normalmente, o uso de evidências demanda mais esforço, isso vai ser retomado um pouco lá na frente. Então, se você for tentar seguir uma lógica de uso de evidências para políticas públicas, isso vai dar muito mais trabalho do que daria o andamento de uma proposta que não tem lastro em nada muito específico. E o acesso de propostas sem lastro científico é muito facilitado. Eu vou entrar em detalhes do que eu estou querendo dizer especificamente com isso um pouquinho mais para frente. Dentro dessa ideia, dessa proposta inicial de ignorância institucional, tem alguns componentes que eu consegui levantar que são relevantes. Dentre eles, isso não se propõe a ser uma lista exaustiva, mas eles são pontos que eu vou detalhar à frente que são, de algum modo, enfim, eles compõem de algum modo, ou definem de algum modo, essa permeabilidade que eu tinha falado em relação a ideias a propostas que têm uma base científica mais sólida. Então, são 6 que eu levantei aqui agora. Tem a questão financeira e de lobby mais agressivo, que supra essas questões aqui. Então, eu prefiro não me adentrar muito, mas acho que esses aqui já dão uma ideia inicial de pontos que são interessantes a se considerar em relação a isso. O primeiro seria o quão... Então, considerando capacidade de absorver evidências, é importante que uma instituição tenha algum grau de flexibilidade. E todos esses aqui são contínuos, então não são necessariamente coisas dicotômicas, que são sim, não na existência dessas coisas, mas todas elas têm gradações que precisam funcionar de algum modo ou de outro para que você consiga ter uma aderência de propostas baseadas em evidências. Então, flexibilidade funciona, na verdade, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, mas só define o quanto que, dentro de determinado sistema, dentro de determinada instituição, ela consegue se adaptar a fatos novos. E isso aqui dentro do Brasil, se você considerar o cenário público, isso é um tanto quanto complicado. A gente tem uma Constituição Federal que ela é super abrangente, super complexa e definidora de grandes rotinas de funcionamento de órgãos públicos. Então, boa parte da flexibilidade aqui é muito limitada. Então,
uma dos pontos que eu levanto é que existe uma cristalização de conceitos e entendimentos que vão tornando cada vez mais difícil, a depender de como isso é dado, você conseguir colocar ideias novas em relação a um certo assunto. Dou um exemplo prático. Então, funcionamento do nosso judiciário a partir da Constituição de 88. Você tem uma definição doutrinária de cláusulas pétreas, por exemplo, e de julgados vinculantes. Esse tipo de coisa se acumula de um modo que, a depender do que se tente fazer, a depender de informações novas que se obtém, a partir de surgimento de questões novas em relação ao assunto, o custo de alteração, o custo para flexibilidade, para adaptação, é muito grande. Fica como conceito, a hora que eu vou usar isso para aplicar para um caso prático, acho que fica um pouco mais visível. Mas flexibilidade, capacidade de adaptação é um ponto importante. O segundo é o privilégio, ou quanto você determina o funcionamento de uma instituição em relação à forma ou em relação ao assunto de fundo, em relação à matéria. Aqui, falando de Brasil, de instituições públicas de modo geral, a gente tem um predomínio muito grande de funcionamento da forma em detrimento das questões mais importantes, das questões de matéria. Consigo dar N exemplos universitários e jurídicos e legais, que a gente vai entrar um pouquinho mais à frente, mas o que é importante é que se você tem um formalismo exacerbado, a hora que você estica isso até o limite, a matéria tende a desaparecer. Que é um pouco que a gente vê até em questões de discussão que ganham um aspecto mais amplo em relação ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Então, os casos que ficam muito famosos, muitas vezes eles estão sendo resolvidos em filigranas processuais que por vezes, pouco ou nada estão relacionados à questão de fundo do que é importante e o que não é. Um terceiro é abertura, no sentido de inclusiveness, e aí eu estou dando uma chupinhada do Acemoglu e do Robinson aqui em relação a isso, porque eles vão... O Robinson não tenho certeza, o Acemoglu é economista do MIT, é um cara que vive sendo cotado aí para prêmio Nobel. Então eles vão falar que... eles estão falando de sobrevivência financeira, na verdade, não necessariamente de conexão com dados, apesar de ter uma analogia que possa ser feita aí. E o que eles vão argumentar é que o sucesso de uma nação, o sucesso de um governo, vai depender do quão aberto e inclusivo ele é em relação a novas propostas e questões que possam romper o estado atual de funcionamento das coisas. Estados fechados tendem a não ter um sucesso ou uma sobrevivência muito de longo prazo. Então, um pouquinho lá para frente, eu vou comentar do que eu estou fazendo com universidades e tentando fazer um paralelo entre universidade e governo, como é que funciona, mas tem um componente importante em relação a quão aberto você é para ideias diferentes se você não está só concentrado num grupo que tem o controle institucional da maior parte das organizações. Um quarto ponto seria a complexidade, e aí dentro de nova teoria institucional, dois conceitos que vão sair a partir do que é definido como complexidade organizacional em relação à estrutura, a camadas, então o quanto existe de entrave, de barulho no funcionamento de uma instituição, são dois conceitos interessantes, que provavelmente eu vou explorar um pouco mais na tese. O primeiro é rent-seeking, então, rentismo, numa tentativa de tradução direta, que vai argumentar que em instituições que são excessivamente complexas, você gera burocratas de meio de cadeia que vão fazer de tudo o que for possível para manter o funcionamento do jeito que está, porque aquilo, de algum modo, traz um benefício de retorno, seja de poder, seja de recursos, seja de qualquer outra coisa.
mas um grau elevado de complexidade leva à criação de pessoas que se nutrem dessa complexidade. E, muito importante para essa discussão também, tem o que é chamado de means-ends decoupling. Então, a instituição cresce, você tem pessoas que não estão necessariamente preocupadas com o andamento, o resultado final, então tem um descolamento entre o que é o discurso, então o que é a ideia do fim daquela instituição, e o quais são os meios. Então está desconectado qual que é a realidade de atuação das pessoas e o fim àquela instituição, o que aquela instituição se pretende realmente fazer. O quinto seria estratégia. Então, quanto menos você tem de definição inicial de estratégia, menos a sua estrutura está alinhada a essa estratégia, menor a chance de você ter um acoplamento de algo que promova uma ideia racional, uma ideia que tenha dados de lastro. E aqui eu estou falando necessariamente uma estratégia de abertura para esse tipo de coisa, que voluntariamente esteja interessada em aprender dados novos e fazer com que eles consigam ser revertidos e retroalimentados dentro do sistema de uma instituição. E, por fim, cultura, que é quase como se fosse um metacomponente disso tudo, que abraça tudo, está envolvido em todos os pontos anteriores. E aqui entra, dentro dessa discussão nossa específica, de pensar em políticas públicas baseadas em evidência, em como que a população e o extrato da população que compõe as instituições que são relevantes para esse processo todo também entendem esse processo todo. Quais que são as crenças que estão embutidas, como que esse processo gira, como que foi o histórico de constituição dessas organizações. Então, ela abarca, de algum modo, todo o entorno do que está em relação aos pontos anteriores. Então, fazendo um apanhado do que seriam os componentes da ignorância institucional, enfim, tem problemas muito sérios, muito crônicos, que possuem raízes profundas. A gente não consegue fazer com que propostas andem sem que, de alguma forma, sejam considerados alguns pontos muito estruturais de como é que as instituições nossas estão postas. Garantir a permeabilidade de evidências depende de um ajuste desses diversos macrofatores, e vale pensar um pouquinho de como que essa dinâmica e todos esses pontos, esses itens que foram levantados se relacionam e se processam no Brasil de fato. Então fica um pouco mais aplicado a partir de agora. Esse senhor simpático que é a cara do Stewart do Big Bang Theory, se alguém assistiu, é impressionantemente parecido. É o Montesquieu, não vou saber a pronúncia exatamente, mas um francês que criou, bebendo muito em Platão e Locke, o Estado moderno no mundo pós-monárquico, né? Então, a ideia seria que você só consegue controlar o poder com mais poder. Então, se não tem mais reis, a gente tem que ter a garantia de que a gente tem um Estado que funciona, e esse Estado que funciona precisa funcionar com poderes independentes que se controlem entre si. Então, aqui está um desenho do modelo americano de tripartição dos poderes. Então, você tem o legislativo, que escreve as leis, você tem o executivo que executa ou faz o cumprimento das leis, e você tem o judiciário que interpreta as leis. E junto com a criação desses três poderes e a necessidade de controle um sobre o outro, aí surge esse sistema que é conhecido como checks and balances, aqui freios e contrapesos. E o modelo americano é muito parecido com o nosso aqui, então dá para fazer uma analogia bem com o Brasil de como é que essas coisas funcionam. Então, o legislativo propõe, o executivo consegue vetar uma proposta que vem do legislativo, o executivo aponta juízes para o judiciário, em instâncias mais altas, nas outras a gente tem um modelo de concurso, que não necessariamente é igual. O judiciário pode declarar que o que o executivo e o legislativo fazem é inconstitucional, tem um controle sobre isso, e o legislativo confirma ou rejeita as indicações que o executivo faz para o judiciário.
Então, o que falta aqui num modelo desse, dentro de um entendimento de funcionamento de país que não necessariamente tem pessoas... Como é que eu coloco? Que a gente não tem uma maturidade institucional para que essa tripartição de poderes tenha uma garantia de funcionamento muito efetivo, falta alguns controles aí em relação à razoabilidade e factibilidade do que está sendo proposto. Ciência e evidências não estão necessariamente conectadas com esse sistema de freios e contrapesos. O que quer dizer que, em tese, daria para esse sistema funcionar numa dinâmica muito própria, muito particular, muito segmentada de cada um desses órgãos, sem que você tenha algum mecanismo de controle que garanta que existe algum lastro de realidade do que está circulando nesse funcionamento. Então, partindo daquela proposta inicial colocada de ignorância institucional, tentar entender primeiro de um ponto de vista de governo, como é que essas coisas operam aqui no Brasil. Antes disso, tem um conceito muito interessante que a Jan Bellamy, da Science Based Medicine, colocou, que eu achei, enfim, genial, que é o de alquimia legislativa. Num cenário, então, que é muito mais difícil você conseguir fazer andar uma proposta que tenha um laço científico, porque ela é muito mais difícil de produzir, pode ser feito um mau uso do sistema, um sistema que não tem os controles adequados, para que você consiga transmutar coisas que não tenham o menor sentido, a menor razão de existir, em ordenamento jurídico positivado ou entendimento governamental, o que pode causar uma dor de cabeça muito grande lá para frente. Então, a definição de alquimia legislativa é isso, voluntariamente a proposta de você propor coisas que não tenham laço científico, laço de realidade e positivá-las no ordenamento jurídico, dando uma validade para elas sem que, enfim, sem que isso devesse ter sido feito. Ela está falando só de alquimia legislativa, nesse caso, só na proposição de novas leis, mas daria para falar tranquilamente de alquimia judiciária e alquimia executiva, como a gente vai ver daqui a pouquinho na frente. O que ela menciona na série de textos que ela produz no Science Based Medicine, falando de alquimia legislativa, assim, a gente tem uma piora, pelo menos nos Estados Unidos, em relação a esse assunto. Então, que até a década de 70, por exemplo, o Congresso americano tinha um posicionamento muito sério em relação a quackery em saúde, né, e em propostas de incorporar ao ordenamento jurídico práticas de saúde que não têm respaldo científico, mas que de 30 anos para cá isso começou a piorar de maneira bem intensa. E aqui no Brasil o que acontece não é muito diferente. Então nos últimos tempos tem uma aceleração em relação a isso, e é uma questão a se considerar e a se combater, como lá na frente eu vou colocar um pouquinho. Dado esse pressuposto todo, vamos entender como é que isso se aplica na prática a partir de uma visão de governo primeiro, antes de entrar numa área específica de gestão pública. Então, um exemplinho de legislativo, de alguma coisa muito interessante, muito maluca, e que só conseguiu andar porque tem pré-condições que fazem com que alguns bloqueios e alguns trâmites que deveriam ser respeitados não são. Esse aqui é o PL 2821, que tenta trazer para a Lei Orgânica do SUS, que é a lei que determina o funcionamento global do SUS, o PNPLIC, o Plano Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. A gente, enquanto instituto, está dando uma olhada nisso, mas a tramitação por si só tem algumas coisas bem interessantes. Na proposta, quando isso entra e vai para a secretaria, a Câmara tem que definir
pelo menos uma instância de análise de mérito, que é uma comissão do Congresso, e isso passa necessariamente pela Comissão de Constituição e Justiça também. Então, você pode escolher até 3 câmaras do grande hall 3 comissões do grande hall de comissões que o Congresso tem para analisar uma matéria, e depois passa pela Comissão de Constituição e Justiça, e a depender do rito que for dado, que pode ser um rito que passa só pelas comissões, que funcionaria para questões mais triviais, ou que passe pelo plenário para questões que teriam uma necessidade de discussão maior, ou que sigam alguns requisitos da lei, decidiu-se que a comissão que avaliaria o mérito da inclusão de um Plano Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS era a Comissão de Família, não a Comissão de Ciência e Tecnologia. Por quê? Porque não tem ninguém olhando. Então, não tem questionamento, o rito é hermético, ele funciona a partir de parte de definição da Constituição, parte de definição do regimento interno da Câmara. É complicado de ler, é complicado de entender. Então, o que acontece? Tem uma ideia de que é necessário você incluir um monte de tratamento que não tem respaldo científico nenhum no nosso ordenamento jurídico. Isso vai para uma proposta de lei que entra dentro de um rito sumário, ou seja, que não vai ter apreciação pelo plenário. Você tem uma avaliação de mérito que eu não abri aqui, mas é do jeito que vocês imaginam, porque é importante para a população, etc. e tal. A partir dessa passagem por essa Constituição de Família, vai para uma comissão de orçamento, onde você não tem muito mais o que fazer em relação a isso, e termina na Comissão de Constituição e Justiça, que muito dificilmente vai barrar esse tipo de projeto. E não vai a plenário, a não ser que tenha uma atuação muito combativa de algum deputado. Você precisa ter 1/10 dos deputados assinando para levar isso para plenário. Esse tipo de coisa acontece porque tem um monte de coisas que deveriam estar sendo feitas em relação a isso e não estão, e porque tem uma estrutura maior que a gente imagina sustentando esse tipo de funcionamento. Ela não é voluntária, ela é explorada pelas pessoas que conseguem encontrar as falhas, mas eu acho que o que eu quero trazer, e que vai vir em todos esses exemplos, é que não adianta muito a gente ter boa intenção de propor coisas e boa intenção de barrar coisas se a gente não conseguir ter algum tipo de influência no macro cenário de como é que essas coisas se desenham. Não tem questionamento de que eu conheça de como que deveria ser o rito de assuntos que tocam em questões centrais de saúde desse jeito. Questões que a ciência tem muito a dizer e que, se a gente não tomar cuidado, vai entrar para a lei orgânica do SUS e aí depois acabou. Volta para a história de flexibilidade. Uma vez que é feito isso se torna rígido de um modo que o esforço para tirar do ordenamento é muito desproporcional em relação à barreira de entrada. Outro exemplo interessante dentro do legislativo. Decidiu-se, quando os constituintes de 88 foram escrever o texto da redação, que seria livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, esse segundo pedacinho aí do inciso 13 do artigo 5º cria necessidade de regulamentação de profissões por lei. Que, a princípio, se for pensar a fundo, não precisariam ser tantas, precisariam ser regulamentadas profissões que trazem, de fato, algum risco ao exercício não regulamentado, mas aqui a coisa não funciona muito desse jeito. A grande maioria das nossas profissões mais clássicas, pelo menos que tenham uma formação acadêmica, são regulamentadas. E aí, uma vez que você coloca isso na Constituição e permite a criação de uma lei que defina o que uma profissão faz ou não faz, e cria um conselho para regulamentar isso, imediatamente você está fazendo com que, primeiro, você tenha uma legitimidade quase inquestionável do órgão que define enfim, a atuação profissional, porque tem uma lei dando respaldo para isso, por um legislativo que não necessariamente conhece o assunto bem. Você congela isso no tempo, então vai ficar muito difícil você conseguir cutucar isso de algum jeito depois.
E constrói essa ideia de cristalização contínua de assuntos que vão se agrupando um em cima do outro, tornando o problema cada vez mais, paulatinamente, mais difícil de atacar, mais difícil de ser revisto por evidências, por lógica, qualquer coisa que questione o que está posto. Passando de legislativo para dar um exemplinho que eu gosto de executivo, que eu vi não faz tanto tempo, foi pós-IQC isso, que foi a história de como é que foi a gestão da saúde na história democrática recente do Brasil. Então, para não me estender muito aqui e não ficar cansativo, o que aconteceu é que, mais ou menos na década de 40, o Brasil decidiu que tinha problemas fitossanitários muito sérios, problemas epidemiológicos muito sérios, e resolveu criar um Conselho Nacional de Saúde à época com os melhores técnicos que eles conseguiram encontrar. A partir disso, tinha uma proposta muito definida de criação de uma estratégia, criação organizada de pesquisa para atender problemas específicos, criação de toda uma estrutura muito bem posta, muito bem definida, pautada por critérios técnicos para atacar os problemas que a gente tinha. Isso teve um boom no impacto de saúde pública nacional e foi significativamente alterado a partir também da Constituição de 88, que é um marco importante para várias coisas. Então, recém-saído de um regime militar, a ideia era de uma necessidade, de uma premência grande de participação popular, e o Conselho Nacional de Saúde, desde 88 até o começo dos anos 2010, ele foi sofrendo alterações significativas sobre uma justa vontade, uma justa proposta de maior participação popular, mas há um ponto em que hoje o Conselho Nacional de Saúde ele é composto por, não coloquei aqui, mas por praticamente 1/3 de técnicos e 2/3 de representantes da sociedade que não têm a menor conexão necessária com assuntos de saúde. E aí, não fazendo juízo de mérito de se deviam ou se não deviam estar lá, mas você tem um monte de centrais sindicais, que são representantes importantes dos cidadãos, mas não necessariamente são a fonte mais fidedigna para propostas e soluções nacionais de saúde. Você tem a CNBB, você tem um monte de coisas que te deixam meio surpreso quando você olha que é o órgão que define as macropolíticas de saúde do país. Então, de novo, se quer fazer uma proposta de saúde baseada em evidência, medicina baseada em evidência, coisas que vão ter um impacto nacional, mas a definição de qual que é a política, qual que é o norte, está embalada numa situação de altíssima complexidade, dificuldade de alteração institucional, de, eventualmente, rent-seeking e means-ends decoupling, igual a gente tinha mencionado, e todos os componentes que eu fui colocando como importantes de se analisar nesse cenário, a chance disso aderir acaba sendo muito menor do que seria num cenário ideal de você simplesmente olhar para as informações e ver qual que seria o melhor cenário para operar. E esse dentro do executivo, para ficar mais ou menos dentro do mesmo tema, que é o mote do Instituto nesse começo de atuação, é que o que está sendo proposto hoje para ser transformado em lei via legislativo começou, antes disso, na verdade, 2015, se eu não me engano, 2005, o PNP, que é a primeira portaria, 2006. Mas essa é a última portaria, então, portaria é um ato exclusivo de chefe do executivo, o ministro da Saúde, baixando uma portaria que inclui novas práticas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. O terceiro, eu acho que talvez o mais curioso e mais interessante, porque dentro daquela proposta que a gente viu de freios e contrapesos, nosso último recurso é o judiciário, é entender como é que ele opera e quais são as dinâmicas de funcionamento lá dentro, a partir dessa concepção de como é que evidências são tratadas. E é um dos meus casos favoritos, e é uma discussão recorrente dentro do direito, é maluco, mas continua girando, é a da psicografia como meio de prova judicial, que, pasme, já inocentou pessoas no Brasil. E aí você começa a olhar os depoimentos, e são umas coisas
estranhíssimas, né? Então, com o perdão da leitura, porque está muito pequenininho aqui, então tem um doutrinador, né, alguém que está discutindo direitos, do Malatesta, ele está falando, num processo, seja de qual natureza for o que se busque a verdade dos fatos, a verdade real, e, para tanto, a que se admitirem diferentes meios de provas, hábeis a formar o convencimento do jogador e a psicografia vem sendo aceita como tal. As provas integram o processo e devem possuir credibilidade, que inclui não só o certo, mas também o provável e mesmo o improvável. Pois o que se parece improvável no mundo dos fatos é sempre crível no mundo dos espíritos. Ao se chegar à verdade real, se supõe que o espírito humano tenha atingido a certeza, a credibilidade. Eu não tenho o que comentar em relação a isso. Mas assim, você tem gente para falar de tudo. Então, vamos ouvir o que é um promotor de justiça, ou seja, uma pessoa que faz acusações criminais. Ele é o Estado incorporado e está cumprindo esse papel, fala sobre o assunto. Então ele fez um estudo acerca do tema e do qual destacamos alguns pontos. Então, o certo é que se não há comunhão entre a fé religiosa e o conhecimento científico, não se pode, por isto, impedir que cartas psicografadas sejam juntadas nos autos com o sofisma de que isso seria retrocesso histórico. Comparando o amor do espiritismo com a Inquisição. Ninguém no espiritismo prega guerra e sim amor, em maiúsculo. Assim, sendo possível afirmar, até que se prove o contrário, pois o ônus da prova compete a quem acusa, sei disto, pois sou promotor de justiça, que as cartas psicografadas são prova lícita, que podem ser perfeitamente questionáveis por exame grafotécnico do falecido, que psicografa e outros elementos de prova. Então, assim, já colocou exame grafotécnico no meio da história, que é para deixar bem claro que passou muito ao largo de qualquer tipo de evidência científica, uma análise dessa. Então, considerando que esse é o... Não vou dizer que é o padrão, mas isso é uma questão que existe no funcionamento do nosso Estado, isso precisa ser levado em consideração no momento que você está fazendo advocacy, que você está promovendo questões que queiram ter mudanças de impacto, porque, queira ou não queira, é como funciona. Eu vou falar um pouquinho para frente de formação jurídica dentro do Brasil, mas, enfim, é como os nossos profissionais são formados, é o estado do letramento científico da população, de modo geral. E esse aqui é bem legalzinho também, está muito pequeno, mas o que acontece? Tem a fósforo, que é a fósforo. Então, o professor de São Carlos vai lá, cria uma droga milagrosa que trata todo tipo de câncer. Por pressão popular, você tem um rito sumaríssimo de aprovação de uma lei, que é a Lei 13269, de 13 de abril de 2016, que autoriza o uso da fósforo por doentes terminais, sem que sejam necessários todos os testes clínicos que a Anvisa dê validação para tudo isso. Então, o Legislativo, em comunhão com o Executivo, vão lá e atropelam todo o rito técnico de aprovação de uma droga, porque tem uma pressão muito popular enorme, então o componente cultura daquele levantamento que a gente fez lá, para que isso seja aprovado. A Associação Médica Brasileira resolve questionar isso. E faz um questionamento de fundo, de matéria, mas também um questionamento alguma tentativa de questionamento de tramitação disso para tentar pegar sobre qualquer ângulo possível que fosse pegar esse tipo de coisa. E aí isso começa a andar no judiciário, é aprovada uma liminar para suspender os efeitos dessa lei que estava em tramitação, o que quer dizer que isso continua rolando, na verdade. Então, não é que, por uma ação direta de constitucionalidade, uma manifestação efetiva da Associação Médica Brasileira sobre o absurdo que é uma coisa dessa, que consegue fazer com que você tenha mecanismos emergenciais para travar isso de uma maneira um pouco mais definitiva. O que acontece é que ela está simplesmente suspensa por liminar até que isso tenha um julgamento de mérito. E eu fui dar uma olhadinha dos andamentos mais recentes disso, e durante 2018 teve um monte de outras associações tentando entrar como parte antecedente para tentar influenciar o andamento disso, enfim, como amigos da corte, para fazer a sua vontade ser conhecida, dentre elas a OAB. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil é contra a ação de direito de inconstitucionalidade que quer derrubar essa norma sob
alegação do princípio de acesso à saúde. A instância máxima de representação da advocacia no Brasil. É meio complicado. E aí, algumas pontuaçõezinhas rápidas. No direito eu coloquei um pouquinho mais de exemplo, porque eu acho que é mais complicado, porque em tese é a nossa última fonte, é onde a gente vai buscar socorro em relação ao que está acontecendo nas outras pontas. Então, tendo passado por uma formação profissional de direito, conhecendo um pouco como isso é feito em outros locais também, você tem um distanciamento muito grande do que é amplamente conhecido como ciência do direito e a conexão dela com um letramento científico mais amplo. Então, usar um termo do Wilson, né, tem pouca consiliência, coisas não se encaixam de maneira eficiente. E talvez para o direito fosse um caso especial que não necessariamente tivesse que ter uma conexão completa, porque você é uma ciência deontológica, uma ciência que tem o dever fazer enquanto parte dela. Mas isso dentro de aspectos que são particulares. Dentro de aspectos de fundamentação, seria muito, muito importante que pessoas que têm um poder tão grande dentro do modo como o Estado brasileiro é organizado, onde advogado, onde juiz, onde promotor tem uma presença tão importante, o impacto do não letramento científico dessa categoria é enorme. Inclusive, quando você vai chamar perito. Então, se você está chamando alguém que faz exame grafotécnico de carta psicografada, você está chamando um técnico, mas, meu amigo, que técnico errado que está sendo convocado para isso. E nem só nesse ponto. Se você olhar qual que é o perfil habitual de técnico que faz análise criminológica, por exemplo, não querendo entrar muito em detalhe, mas vão aparecer coisas muito absurdas em alguns casos também. A Suzanne von Richthofen teve um exame criminológico baseado num teste de Rorschach, que, dadas as evidências científicas mais modernas, a gente sabe que não diz nada. Da OAB eu já comentei um pouquinho. E isso se repercute para todos os lugares. O mesmo profissional que é advogado, ele é juiz, ele é promotor, ele opera o direito. E o judiciário é uma instituição particularmente frágil nesse sentido, considerando aqueles pontos iniciais que a gente tinha colocado. Então, esse foi um overview de alguns pontos de que como a proposta de ignorância institucional se reflete pelo Estado e faz com que seja necessário levar muito mais pontos que de plano, em teoria, se imaginaria para fazer com que algumas coisas que a gente gostaria que andassem andem. E aí eu acho que, já caminhando para uma parte final, e aí enfim, um pouco mais polêmico, mas acho que é necessário de colocar, que é do lugar da onde a gente tem os melhores e mais brilhantes, onde você forma a elite intelectual do país, onde você, enfim, tem mão de obra qualificada para tudo, inclusive para o judiciário, tem muito de ignorância institucional na academia nossa. Vou entrar um pouquinho mais em detalhe em relação a isso, e aí como esse é um ponto que me interessa muito, porque aí sim se conecta mais diretamente com o que eu estou fazendo no doutorado, que é tentar, enfim, aprender um pouco mais sobre estratégia, estrutura e governança universitária, passar por aqueles conceitos que eu tinha definido no início e como é que isso funciona dentro da academia, para mapear a Academia Nacional. Eu estou falando de universidades públicas de pesquisa, se for para fazer um enquadramento um pouco mais específico. A gente tem alguns problemas. Flexibilidade é um problema enorme e principalmente triste porque é uma flexibilidade em alguns pontos voluntária.
A gente tem desde 88 uma inflexibilidade voluntária, me perdoe. Tem desde 88 autonomia universitária, que faz com que a gente consiga fazer uma gestão de como que a gente funciona, mas a nossa capacidade de criar camadas e camadas de rigidez em cima de coisas que deveriam ser simples, ela é muito grande. Então, se você pegar o estatuto da USP, que é da década de 40, mais ou menos, e foi o que embasou boa parte do que foi formando as outras universidades, ele é feito para um modelo de universidade que é muito pequena, que tem 5 unidades, que funciona no modelo europeu de hiperespecialização da época. Então, você tem a faculdade de engenharia ali, tem a faculdade de medicina, você tem a faculdade de humanidades, e isso tudo funciona num modelo mais ou menos enxuto, que deveria ter uma certa organicidade muito maior, e vai transformando no modelo que hoje tem 50 e tantas unidades e contando, montada sobre um modelo em que a gestão ela não é técnica, e decisões amplas que trazem diferença de fato dependem de decisões colegiadas. O accountability é difuso. Então, tudo o que vier de significativo no sentido de causar mudança depende de muitos fatores. Essa flexibilidade ela é bem mitigada. Forma por matéria, e aí quem tem experiência com universidade pública aqui vai saber que se você vai aprovar um convênio, por exemplo, ele passa por um número infinito de carimbos, correndo o risco de chegar no final e, eventualmente, não ter tido uma análise séria de mérito sobre a importância daquilo. E aí isso eu comento um pouquinho à frente, que é uma enfim, proposição que eu estou fazendo que a gente funciona muito parecido com o governo. A gente parece mais governo do que outras instituições estrangeiras, se a gente fizer essa comparação. Em relação à abertura, inclusiveness, a gente é pouquíssimo inclusive. Então, se a gente falar de, inclusive, outras categorias que não só o modo como é feita a tomada de decisão dentro das universidades, mas outros stakeholders sociais relevantes. Tem pouquíssimo de participação de pessoas que têm um interesse grande em entender como é que funciona a universidade, como é que isso gira, e fariam com que, inclusive, a gente se preocupasse um pouco mais em estar conectado, em estar aberto, em ser mais participativo junto à sociedade. Complexidade está um pouco pareado com flexibilidade nesse caso aqui, é extremamente complexo, tem muita regulamentação, não é simples o jeito como é que a gente funciona, não é efetivo, isso faz com que, de novo, coisas interessantes, gestão baseada em evidência não consiga bater aqui, apesar da gente formar excelentes gestores em unidades daqui. Estratégia, se você procurar, você tem estratégias específicas, eventualmente, dentro de alguns lugares, mas... E aqui eu não estou falando especificamente de USP, eu estou falando, de novo, de cenário brasileiro de forma geral. Se você olha para uma universidade de fora e pega um descritivo de como é que ela funciona, normalmente o anuário vai ter uma primeira página falando de estratégia, falando de orçamento e falando de onde eles estão dentro de um plano plurianual de desenvolvimento de uma proposta. E a gente aqui é muito numérico, onde você não tem estratégia, você não sabe qual que é a estrutura ideal que você tem em função disso, e a governança fica um tanto quanto perdida. Governança, quando você não tem proposta de estratégia, ela morre em compliance. E cultura é o jeito como a gente sempre fez, e talvez mudar isso não seja das coisas mais simples. Mas o foco de trazer a academia para cá é porque essas seriam as instituições que, em tese, conseguiriam nos ajudar a promover as mudanças que são necessárias no governo para que a gente tenha menos ignorância institucional, no termo que eu coloquei aqui. Seriam os tipos de instituição
que conseguiriam promover pautas interessantes, que conseguiriam trazer os tipos de dados que a gente precisa se basear para tocar o nosso trabalho. Então, dividindo em consequências internas e externas desse modo de funcionamento das universidades, você tem problemas estruturais e estratégicos, que são os principais que eu me foquei agora, que são, por exemplo, um comportamento como governo. Você tem essa loucura, e o timing está bom, porque o relatório ficou pronto ontem, da CPI, da gestão universitária, onde você vê que nenhum dos dois lados está entendendo muito bem o que está acontecendo, que a universidade não faz uma meia-culpa das coisas que de fato poderiam melhorar, e o governo cobra por coisas que não devia, gera um descompasso entre o que poderia ser uma discussão efetiva para ter, de fato, uma melhora institucional objetiva, baseada em dado que é só olhar para fora. Tem um monte de instituição que daria para a gente se basear e não ter que reinventar a roda. Tem muita coisa que está pronta. E como consequências externas dessa falta de ajuste fino entre esses componentes que poderiam fazer com que a gente fosse muito mais permeável à mudança produtiva, mudança baseada em evidência, são reconhecimento e influência. Então, faz com que a gente, dentro de uma escala de maturidade institucional, então qual que é o nosso alinhamento com o que a gente se propõe a fazer, seja muito baixo, que a gente tem uma dificuldade de usar o gravitas institucional que a gente tem, então o nome forte que a gente tem para promover coisas que a gente, e eu estou falando a gente enquanto instituição agora, mas as universidades não usam o poder de autoridade que elas têm em relação a assuntos científicos tanto quanto deveriam, tanto quanto poderiam estar envolvidas muito mais diretamente com instâncias mais altas para promover coisas e ter uma atitude menos reativa de adaptação ao que é imposto. E um ponto importante que a gente perde a utilização das nossas universidades como instrumento de soft power, porque a gente tem muita coisa maravilhosa sendo feita aqui, mas que poderia ter um alcance, poderia ter uma potência muito maior se a gente fosse mais permeável enfim, dados, a coisas que nos fizessem funcionar de maneira um pouco menos travada. Então, estou falando faz um tempão já, deixa eu terminar essa tentativa de levantamento de primeiros pontos. Não é nada que esteja no estado avançado, é um levantamento que eu estou fazendo, que vai ser adjacente ao que eu estou estudando no doutorado, tentando, de algum modo, amarrar o que daria para fazer, considerando que não dá só para fazer o melhor de si se o ambiente não estiver preparado para receber essas coisas. Então, primeiro, acho que seria reconhecer que o avanço em pontos-chave do que se pretende fazer numa promoção de evidências e dados vai depender do avanço em questões estruturais, que são difíceis, que são complicados, nem tudo dá para mexer, mas é um ponto que precisa ser levado em consideração. É necessário atuar de maneira organizada e específica em relação a cada um dos componentes relevantes identificados, que pode nem necessariamente ser desses que eu levantei, pode ser que tenha algumas outras variáveis que sejam mais importantes, foi um exercício de refinamento disso, mas uma vez identificados quais que são os fatores relevantes, atuar de maneira organizada e específica em relação a eles, porque em algum momento isso vai permitir com que as ações que estão embaixo consigam ter acesso de maneira adequada. Reconhecer que as instituições de ensino superior são parte-chave dessa promoção para a evidência e auxiliares nesse sentido, então não é um discurso anti-universitário de qualquer modo, pelo contrário, a ideia que daria para se fazer muito mais se a gente fizesse o que a gente faz no laboratório para nossa própria gestão, aprender com experimentação e aprender com evidência. E acho que como último ponto, o lobby, e lobby advocacy, o nome que se dê aqui, ele é legítimo e ele é necessário, porque ele não é um fim em si, mas ele é uma ferramenta de entrega
poderosíssima. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado pela descrição das nossas mazelas institucionais mais profundas. Bom, queria abrir para questões. Gostaria de fazer aquele advertência usual de que questões são orações interrogativas construídas de acordo com as regras da gramática da língua portuguesa, o que quer dizer um ponto de interrogação no fim, e relativamente curtas, por favor. Nós estamos abertos para perguntas de quem estiver assistindo online e pessoal presente. Uma ali, Natália. Paulo, você falou bastante de criar um ambiente propício, senão as mudanças não vão acontecer. Dentro da universidade já faz algum tempo que tem um ambiente propício para a comunicação científica. Todo mundo acha necessário, todo mundo acha importante, mas ele não acontece de maneira institucional. Então, basicamente, apesar de ter um ambiente favorável, onde todo mundo reconhece que deveria ser feito, a mensagem que chega para quem quer fazer é: nós queremos que você faça no seu tempo livre, de graça, e você não vai ser reconhecido pelo seu trabalho, o que é um incentivo bastante interessante. Então, o ambiente está propício, querem que a gente faça, mas as condições institucionais não acontecem. O que falta? É uma excelente pontuação. Acho que o primeiro é que, de fato, como você já colocou na pergunta, a estrutura de incentivos está distorcida, né? Então, se você é uma pessoa que almeja chegar no topo da sua carreira universitária do jeito como ela é definida hoje nas estaduais e nas federais, se você não tiver uma rotina de publicação muito intensa, você está fora do jogo. Então, alguém que resolve se dedicar a um tipo de tarefa dessa, que ela é pesada, que ela é super exigente, que ela tem uma lógica própria muito diferente, você não vai ter as mesmas oportunidades na carreira do modo como as regras estão postas que deveria. E aí isso, de fato, é um problema de parar e pensar. Só que, sendo muito franco da experiência que eu tenho de universidade, normalmente quando um problema desse é posto, a solução é montar uma comissão para discutir. E aí essa comissão, salvo exceções, ela não vai ser composta por pessoas que estão, de fato, fazendo esse tipo de atividade. Então, normalmente ela vira um comitê que produz um relatório, que eventualmente vai criar um órgão ou criar algum outro tipo de complexidade adicional que vai cascateando. E aí esse órgão adicional precisa de um órgão de controle para ele e precisa produzir outros relatórios e não tem fim. De fato, o ambiente está pronto, de fato tem muita coisa que poderia acontecer, mas depende de, vamos voltar lá dentro da minha nomenclatura aqui, abertura, principalmente. Então, dialogar com setores que podem trazer coisas novas, podem trazer um jeito diferente de pensar nessas coisas, e fazer divulgação e fazer letramento, e não fazer o que a gente está acostumado a fazer, que é divulgação institucional e mistura em bola essas coisas todas. Né? Voluntários? Blaine? Oi, Paulo. Eu vou tentar formular aqui. Eu achei interessante os vários pontos que você colocou. O que me colocou um ponto de interrogação na cabeça foi a questão da flexibilidade. Porque a impressão que eu tenho é que, para algumas coisas, nós temos uma flexibilidade especial. A gente pega, no caso da fósforo, foram queimadas etapas, as coisas foram feitas rapidamente, é claro que com resultado indesejado. Né? E, em muitos casos, parece que o que ajuda a mediar essa flexibilização pontual é a presença de certas figuras, ou em decisões de juízes que a gente vê que é muito baseada na opinião pessoal. Então, esse fator de pessoalidade, de você estar numa posição-chave que permite imprimir a sua posição pessoal, é algo que parece que caracteriza um pouco nossa cultura política e institucional. Então, eu queria pensar como conciliar um pouco
esses momentos de flexibilidade que aparecem com essa ideia que você apresentou aqui. Tem uma outra questão também que se soma, mas que talvez eu não comentei, e aí faz todo sentido na sua pergunta, que é a flexibilidade, ou rigidez um pouco mais nesse sentido, ela é para os casos comuns. Então, se você quer fazer alguma coisa pela via habitual, ela vai ser complicada, vai ser demorada, vai ser difícil, você vai precisar ter, enfim, a paciência de esperar o rito ser esgotado até o final. Dependendo do caso, e aí eu acho que é um fator cultural muito nosso e do modelo como nossas relações de trabalho se misturam um pouco com relações pessoais. Se você tem acesso ou se você tem poder, a flexibilidade aparece de algum modo. Então, pegando o exemplo, por exemplo, da lei que isentou a fósforo de um monte de check que deveria fazer. Habitualmente, se não tivesse uma pressão popular tão forte e não tivesse, se você coloca num... que aqui não é exaustivo, né? Talvez tenha outros componentes que estejam em jogo. Alguma coisa que estique um pouco mais de um lado, essa flexibilidade vai começar a bambear, porque isso são ajustes finos em relação a esses componentes todos, né? Mas, de fato, é um ponto a se considerar. Eu queria fazer uma pergunta também. Sobre uma questão que me ocorreu ao longo a questão da ignorância institucional deliberada, quando as instituições escolhem não saber coisas. Voltando ao exemplo da fósforo, que já está sendo exaustivamente usado. Quer dizer, a USP, durante 20 anos, optou por ignorar que havia um crime de charlatanismo médico sendo cometido de forma repetida no campus de São Carlos. Quer dizer, nessa estrutura que você mostrou, onde entra essa questão da ignorância deliberada, da ignorância que a instituição opta por exercer, e como a gente faz para contornar isso? No caso específico da fósforo, ela não teria acontecido, no melhor do meu conhecimento, em qualquer das universidades do exterior que eu conheço. Porque tem tipos de mecanismos de controle que estão postos lá que não existem aqui. Então, dentro desse modelo, eu acho que estaria como subcomponente de estratégia quando você define que uma instituição, por exemplo, tem que ter um setor de auditoria para saber o que está acontecendo dentro dos laboratórios. Você cria, dependendo do caso, inclusive auditoria externa. Você tem relatórios que eles são menos exatamente, olha tudo que você produz, mas o que você está assinando aqui em relação a seus conflitos de interesse, aos seus conflitos de pesquisa, o que você está fazendo e como você está desenvolvendo o seu trabalho. A gente aqui tem uma carga protocolar gigantesca, que eu acho que entra nessa parte de forma e matéria. A gente tem muito formulário para preencher o tempo inteiro, mas tem alguns buracos que estão completamente descobertos. Então, em tese, podem ter outras fósforos por aí. Não tem uma estrutura, e, de novo, não falando de USP, é o modo como as nossas instituições funcionam, né? Mas a gente não tem uma cultura de fiscalização e de controle tanto quanto deveria. Agora, deliberado de fato, e não talvez omissão por conta de algum controle administrativo que talvez esteja faltando, aí de fato acho que precisa pensar um pouco no modelo, mas aí do jeito que eu estou propondo é mais no sentido de como que adere ou não adere em relação a essas variáveis, não no sentido de que há uma vontade voluntária de bloquear isso. Luiz. Obrigado aí pela fala, Paulo. Na hora que você fala de lobby ou advocacy, como que a gente pode enxergar
a classe, não ter uma frente, talvez, cientista lá dentro do plenário, dentro da Câmara, mas como que a sociedade, ou as próprias instituições podem fazer essa forma de advocacy, de lobby lá dentro? A gente tem a ABC, tem a SBPC, que já fizeram algumas coisas lá dentro, mas quando chega em alguns pontos, como tentar evitar cortes, tentar não passar esse tipo da fosfetanolamina, a gente não tem muita voz lá dentro, né? Não é muito ouvido a classe de cientista lá dentro. Não sei se essa certa forma de entrar com uma frente, lá como tem frente ruralista, frente evangélica, frente qualquer coisa, mas como que você vê, talvez, a USP e as outras instituições entrando com essa forma mais de advocacy dentro, talvez, do parlamento? Da experiência, e aí, breve que eu tenho com isso, não faz muito tempo que a gente está trabalhando com esse tipo de assunto, mas a sensação de algo que daria para ser feito de imediato, que resolveria alguma parte do problema e poderia fazer com que o que a gente faz de advocacy hoje seja mais efetivo, é ser mais organizado, para começo de conversa. Então, ter uma pauta definida, você ter um levantamento de qualquer reclamação, o que está acontecendo, e ter uma proposta do que vai ser feito. A gente, enfim, em uma conversa, em algum momento de Brasília, um deputado que a gente estava batendo um papo falou, olha, o pessoal pede muito dinheiro, mas tem muito pouca proposta do que é necessário, por que é necessário e como que a gente pode trabalhar para fazer com que isso seja atingido. Então, num primeiro momento, confiar em profissionais que têm uma competência para fazer isso, para pegar a mensagem da reclamação do cientista e transformar isso em algo que possa ser entregue de maneira mais precisa e acionável, eu acho que já faria uma diferença significativa. E eu acho que tem um outro ponto importante, que é ter apoio de fora. Então, como a gente não, de modo geral, não comunica muito bem o que faz, não se preocupa em ter uma população mais letrada, mais ciente da importância de ciência e tecnologia para o avanço da sociedade, o que tende a acontecer quando vem algo que é um corte pesado e a gente não tem uma cultura também de resiliência a risco e a cenário de incerteza, a defesa, apesar de super legítima, super correta, ela pode ser enxergada como corporativismo porque ela é exclusiva. Você não tem um apoio maior. Então, se a gente consegue sair com a ideia de se perenizar em instituição no tempo, enquanto organização, se institucionalizar de fato, então assim, está arraigado, as universidades serem tão importantes para a população no coletivo quanto é uma Petrobras, por exemplo, a defesa seria mais efetiva e o advocacy e o lobby mais efetivo, porque você teria um grupo da sociedade civil organizada te ajudando, e não um monte de gente querendo apontar o dedo e falar, tá vendo, estão defendendo benefício, ou o que quer que seja. Então, eu acho que mais precisão e um corpo maior de apoio fariam bastante diferença. Ok, então eu tenho mais uma. Quando você mostrou aquele esquema do Estado, sei lá, o renascentista não, iluminista clássico, né, executivo, legislativo, judiciário e tal, é o que estava fora do esquema do povo, né? Quer dizer, aquelas pessoas são, em tese, o executivo e o legislativo têm algum tipo de accountability com o eleitorado. E eu imagino que quando aquele sistema foi desenhado, o que se esperava era que o eleitorado seria o check and balance da racionalidade. Se os caras lá em cima estão fazendo besteira, a gente não vota mais neles. Isso não funciona? Eu acho que vem funcionando cada vez menos, né, se a gente parar para pensar. E aí são fatores que provavelmente vão além da minha capacidade de responder, mas o que você está vendo no mundo hoje é que, por diversas dinâmicas aí de propagação de fake news, e você conseguir ter um volume de alcance muito maior do que você teria em outras circunstâncias, o povo passa a ser muito menos capaz de ser um
ser um ponto efetivo de controle do funcionamento do sistema, né? De fato, seria um controle perfeito, porque se você elege o legislativo e os judiciários fortes, você garantiria que o sistema todo está funcionando de maneira minimamente em prol da população de fato, em prol de questões que são caras a gente que defende bons usos de dados, bons usos de evidência. Mas eu acho que, enfim, pelos exemplos que a gente tem do que está acontecendo no mundo, a impressão é que é um modelo que cada vez está mais complicado de ficar de pé. A gente tem uma questão aqui e uma ali também. Vamos. Um pouco nessa direção. Eu vi justamente aquele esquema que você deu. Para mim, a pergunta que eu faço para mim está claro o descolamento total entre tudo isso e a população. E é isso que a gente está vendo no Brasil. Você concorda que o que a gente vê no Brasil, mais que tudo, é o descolamento total entre a população e essa loucura fechada que existe? Eu acredito que sim, porque até mesmo se a gente considerar o modelo pelado, o modelo clássico ali, a gente tem um sistema de freios e contrapesos bem esquisito, né? Ele não tem, né? Quer dizer, esse é o ponto. Eu fiz a pergunta, porque você não estava querendo comentários, mas eu sinto isso, quer dizer, e o pior é que eu sinto isso na universidade também. Quer dizer, eu me aposentei há 20 anos atrás e continuo fazendo coisas na USP, porque eu não via caminhos para fazer o que eu queria oficialmente na instituição. O único jeito foi fazer por minha conta, entende? Então, e outra coisa, a diferença que existe entre o ambiente acadêmico e o mundo. Olha, eu estou com um problema de locomoção e eu tenho um fisioterapeuta que vem na minha casa uma vez por semana. E eu tentei explicar para ele alguma coisa de como é que funciona especificamente na física, onde tem os teóricos e os experimentais, e toda a teoria não tem preocupação nenhuma em chegar na realidade. E, à medida que eu contava isso para ele, ele ficava abismado e não podia acreditar que isso existisse. Né? Não podia acreditar que isso existisse. E é assim que eu vivencio ciência aqui no Brasil. Quer dizer, a elite fica conjuminando coisas teóricas com regras e com não sei o quê, completamente divorciada da realidade, e quem encosta na realidade é considerado aplicado e segundo time. Você entende que esse Sim. ponto é fundamental? Sem dúvida. Eu tenho uma leitura similar, então eu acho que até comentei em algum momento. A minha tese, o que eu estou querendo desenvolver, o núcleo dela é que o nosso modelo de universidade parece mais governo do que universidade. Você não pensa? Eu acho que isso vem... Olha, vem dos gregos e de nós continuarmos com Platão e Aristóteles. É um negócio absolutamente incrível. Então, no fundo, a diferença entre o direito romano e o direito anglo-saxão é sempre a mesma. No direito romano, você tem uma lei pré-definida que ninguém se conhece, mas que é obrigado a saber e não pode alegar que não sabe. E no direito anglo-saxão, não é isso que existe. Não existe uma lei pré-estabelecida. São os usos e costumes que definem as coisas. É a realidade que define a regra. E aqui
é a regra que deveria definir a realidade, e claro que não define. Anedota rápida para a gente fechar, mas falando de universidade, inclusive. Tem algo comum que acontece aqui de vez em quando, que é o seguinte: tem alguma norma material que rege algum programa e a gente tem um sistema que funciona em cima desse programa. Aí quando você pergunta como é que o programa funciona, às vezes o sistema deixa fazer tal coisa. Então, eu te entendo bem. Paulo, parabéns pela fala, muito legal, uma dimensão bem interessante. E uma hora você fez essa comparação, será que se a gente fizesse gestão na universidade, como a gente faz ciência no laboratório, a gente faria uma gestão melhor? Daí eu fiquei pensando, mas desde a graduação a gente tem disciplinas de metodologia científica que tentam ensinar para a gente, né, a importância da evidência para fazer ciência. E daí eu lembrei, nas disciplinas de licenciatura, a gente tem disciplina de didática que, teoricamente, deveria ensinar para a gente como dar aula baseada em evidência. Então eu vejo que essas duas outras dimensões do acadêmico, que é o ensino e a gestão, elas estão na mesma pessoa, mas em nenhum momento na formação do acadêmico foi insistido nesse ponto de que você, para fazer ciência melhor, tem que ser baseado em evidência, para você fazer uma aula melhor, tem que ser baseado em evidência, e para fazer uma gestão melhor também. Quer dizer, será que não seria o caso da gente ter disciplinas de gestão, seja na pós-graduação e na graduação, principalmente, disciplinas de ensino baseado em evidência, né, para a gente tentar unificar, né, essas três pessoas que estão separadas dentro da cabeça do acadêmico, né? É um cientista excepcional. Chega na sala de aula e ensina de um jeito que ele acha que deve ser efetivo porque acha. Né? Mesmo jeito que o gestor acha que vai funcionar porque tem uma intuição que vai dar certo. Né? Cara, excelente comentário. O que acontece é que, enfim, voltando para a sua pergunta primeiro, eu acho que sim. Eu acho que no processo de formação do acadêmico faltam algumas pernas importantes. Então, de fato, a gente tem excelentes cientistas que são objetivamente péssimos professores e vida que segue e tudo bem. Agora, ele sendo péssimo professor é muito ruim, mas a gente ainda tem aqui um trunfo muito grande, que é que a gente seleciona por vestibular excelentes autodidatas, né? Então você consegue fazer com que esse efeito seja mitigado, mas de fato tem hoje em dia um corpo de evidência de pedagogia moderna, baseado em Big Data de plataforma que atinge milhões de pessoas e tudo mais, que já consegue ter insights interessantes do que funciona melhor, o que não funciona, inclusive para um público que tem um span de atenção decrescente, inclusive. Esse é um ponto. E o outro que, de fato, assim, quando alguém atinge o primeiro cargo não acadêmico, o primeiro cargo administrativo dentro da universidade, ou então, pensando numa empresa, quando uma pessoa atinge um cargo de gerência pela primeira vez, o que a empresa faz imediatamente é mandar esse cara para um curso de 1 mês, de capacitação de novos gestores, para ele entender o que ele está fazendo nesse cargo novo agora. Aqui a coisa é meio embolada e pressupõe-se que o doutorado dê onisciência. E não é o caso. E aí, esse seria um dos caminhos. Eu acho que é muito importante que todo mundo tenha noções básicas, lógico que não dá para entrar a fundo, mas tem uma outra questão mais interessante, que é o seguinte: talvez não seja juntar todo mundo na mesma pessoa, talvez seja separar essas áreas. O excelente pesquisador, não necessariamente ele precisa ser o excelente gestor e o excelente professor. Então, nas universidades de fora, se você fazer uma análise comparativa, o administrativo é uma coisa, ele é independente e técnico. O financeiro é uma coisa, ele é independente e técnico. O acadêmico é outra, ele é independente e técnico. Essas coisas funcionam em certa harmonia e lógico que a área afim é acadêmica, ela que prevalece sobre as demais. Mas tendo esse tipo de divisão funcional, que parte de Ford, década de 20, lá, que olha, se a gente dividir o que a gente faz aqui, a gente faz melhor, é o tipo de coisa que era só a gente olhar para o lado e ver como é que o pessoal está fazendo. Só que é isso, toda a nossa estrutura está desenhada para a década de 40 para outro tipo de instituição.
Então as coisas vão mudando, mas é muito difícil fazer mudança de grande porte e encaixar no modelo por conta dessas coisas todas aí, né? Não sei se eu respondi tudo que você colocou, mas acho que... Tem uma questão que chegou por WhatsApp, do Marcelo Yamashita. A primeira parte da pergunta, eu não entendi direito a formulação, mas eu vou ler como chegou. Paulo, quando você falou de lobby na universidade, a respeito da manutenção sobre alguns assuntos não científicos, você se refere a lobby de quem? Uma coisa é ter um indivíduo isolado na universidade que nega o aquecimento global antropogênico. Mas o que a gente pode dizer sobre uma disciplina como homeopatia, que é mantido no curso de farmácia, por exemplo? A gente, de novo, voltando para a mesma história, de universidade brasileira funcionar como governo. A gente é uma federação. Então, a gente tem, do modo como eu entendo, como eu estou levantando esse doutorado, um poder central fraco aqui e uma grande... uma concentração do poder nas unidades, que são as instâncias que seriam, nessa analogia besta, os estados. Então, como esse modelo federalista é baseado em necessidade de geração de consenso e decisões colegiadas sempre, por mais que você tenha todos os outros discordando do que é feito em algum lugar, não é um modelo que propicia um enfrentamento direto de questões esquisitas, de questões estranhas. Um jeito de atacar isso e, enfim, ter algum tipo de coesão, um mínimo de homogeneidade de procedimento dentro da universidade seria, aí sim, ter um poder central mais forte, né? E tirar isso da figura das pessoas que dependem de uma atuação política para desenvolver a tarefa que elas desenvolvem. Então, não é culpa das pessoas que estão na situação, é o modo como a estrutura é desenhada. Se você define quais que são as diretrizes e, olha, a universidade não vai arcar, ou decide não ter, e vai enfrentar propostas de disciplinas que não conversem com o consenso científico da área, isso resolveria. Mas do jeito como a estrutura está desenhada hoje, o próprio enforcement disso é impossível. Provavelmente a defesa sendo pelo viés da liberdade de pesquisa e do direito do pesquisador, a partir de um regime de dedicação integral, poder fazer o que melhor achar em relação à carreira acadêmica. Mas eu imagino que essas pontas muito dissonantes, muito soltas, que inclusive nos causam muito prejuízo às vezes, porque se é uma pessoa que fala em nome da instituição, inclusive, poderia ser resolvido se a gente tivesse um redesenho para que algumas regras fossem mais claras e fossem impostas no caso de desvio. Questões da plateia? Eu tinha alguma coisa em informação aqui que me fugiu. Não, de novo sobre a questão que eu estava falando da ignorância institucionalizada. Quer dizer, você falou que a universidade usa muito pouco a sua gravitas, mas ela também ela reage muito mal quando essa gravitas é sequestrada, né? Quer dizer, por exemplo, quando o cara se apresenta como pesquisador da USP e vai defender que a Terra é plana, ou alguma coisa do gênero. Quer dizer, você veria um jeito de fazer isso melhor? Profissionalização. Então, tem gente que é boa nisso, tem gente que sabe fazer isso e sabe transformar a mensagem de um modo que ela se enquadre para o destino específico que se deseja que ela tenha, né? Então, coisas que não necessariamente estão ligadas a isso, mas, por exemplo, a gente não tem um setor de marketing na universidade, né? E a ideia é que, olha, a gente tem comunicação institucional, porque a gente é um setor público, a gente não vende uma marca. Mas não necessariamente a ideia de vender uma marca, é a ideia de valorização da marca e ter um controle melhor de como ela é aplicada, quem que está usando e de eventuais más apropriações disso, né?
Então, de fato, tem uma reação muito forte, e aí isso é uma característica, a gente sempre reage de maneira muito forte, mas é uma reação energética, pesada, densa, mas difusa. E aí que poucas vezes se traduz em alguma coisa que de fato vai produzir um resultado diferente da próxima vez que acontecer a mesma coisa. Questões? Angústias? Uma ali. Ainda voltando ao ponto, esse descolamento que traz uma sensação de impotência total para as pessoas, né? Porque você vê o problema e não sabe como resolver. E isso, na minha visão, é que leva às bolhas, direita e esquerda, cada um querendo achar um culpado por essas coisas absurdas, então joga no outro. E, com isso, você tem uma pseudo-solução e uma radicalização total que não vai para caminho nenhum, mas o que está na raiz é esse descolamento total da realidade. Então, a pessoa não sabe o que fazer, então se agarra numa questão ideológica e, eu digo, voltou 60 anos no tempo. Eu estou vendo o que acontece, é como se eu voltasse para 60 anos atrás, quando eu entrei na Maria Antônia. Então, é um absurdo como as coisas estão num nível de ideologização rasa. Ninguém quer discutir nada. Acha um culpado e aí demoniza aquilo, achando que isso resolve. Então, qualquer racionalização que você tente é de uma inutilidade total. É um problema complexo, e aí a conexão que eu encontro com o que a gente está falando aqui, que um bom primeiro passo para diálogo seria a gente chegar num acordo sobre dado. Então, se a gente... Porque o dado em si, quer dizer, a ilusão de que o dado por si traz a verdade e a realidade, não é assim. É a maneira como você olha o dado, o que você tem na cabeça para interpretar o dado. É isso que define se o dado é de se acreditar ou de se jogar na lata do lixo. Não, claro, eu venho... É esse o ponto que as pessoas que acham que a solução é trivial não percebem. A observação da realidade ela vem com um monte de filtro, inclusive o ideológico. Mais que isso. Eu digo, a ideia de que a matemática resolve tudo é um perigo, porque, por um lado, é verdade, mas ela está sempre baseada numa hipótese que não saiu dela, é um pressuposto. Isso você vê em física de uma maneira cristalina, mas vai para todas as outras áreas. Então, quando você acha que você está provando alguma coisa, sinto muito, se você está lidando com vida e seres humanos, a sua prova é ideológica. Mais questões, pessoal? Bom, então acho que podemos dar por agradecer ao Paulo mais uma vez. Eu que agradeço. E dar por encerrado o nosso 7º encontro do ciclo de seminários sobre o que podemos aprender com a ignorância. Obrigado. E teremos... esse era para ser a última apresentação do ciclo, mas nós teremos... eu não tenho a data aqui comigo agora. Dia 22 de novembro, às 10 da manhã, uma sexta-feira, quer dizer, data e horário diferentes do que a gente vem mantendo, mas é por um bom motivo. A gente vai receber um convidado internacional, Michael Marshall, da Good Thinking Society, é uma ONG britânica, e que faz um trabalho fantástico de combate a pseudociências, de esclarecimento sobre exatamente questões de ignorância que estão enraizadas na sociedade. Ele vem falar com a gente sobre
sobre a pesquisa que ele fez sobre o movimento terraplanista na Grã-Bretanha. Então, aguardamos vocês para o dia 22, às 10 da manhã. Obrigado.